Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema da hierarquia. Olá, meu nome é Daniela e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, a necessidade de que as crianças nos vejam com alguma hierarquia. Eu tenho visto que muitas vezes nessa próxima relação e nessa vontade de estar junto, essa hierarquia quase que desaparece. A gente vira brother, sister, amigão, amigona, muito gostoso de estar junto. E isso é maravilhoso, mas a gente tem uma questão aí no meio que pode trazer muita dificuldade nesse dia a dia. É muito importante que as crianças nos vejam como autoridade positiva, sem dúvida, mas como autoridade. Quando a gente desaparece nesse sentido, como pai e mãe, as crianças normalmente reagem de maneira bastante agressiva para nos chamar novamente a esse lugar. Muitos embates, muitas lutas de poder, muita dificuldade para que o dia a dia normalmente, naturalmente aconteça. E às vezes a gente fica se perguntando onde é que está essa história, o que está acontecendo, que eu não estou achando, está tudo uma brigaiada enorme. Muitas vezes a gente abriu mão do lugar de pai e do lugar de mãe, que podem sim ser muito próximos às crianças, brincar muito, sentar no chão, rolar no chão, correr, pega na hora do banho, almoçar junto, bater papo, tudo isso pode ser muito gostoso. Mas é muito importante que as crianças saibam que todo esse encontro se dá com o meu pai e com a minha mãe. Então eu posso ser um pai que brinca muito, uma mãe que brinca muito, um pai que ama conversar com seu filho, uma mãe que adora bater papo e a filha tem nessa mãe uma grande confidente, mas ainda estão ali, pai e mãe. Quando a gente mistura isso e a gente tenta se tornar um amigão do nosso filho e a gente esquece dessa palavra curtinha, mas tão grande que é o pai e a mãe, a gente está deixando a criança bastante insegura, a criança bastante perdida no sentido dessa direção. Porque todo esse olhar e esse encontro, eles são formadores, eles são acolhedores, mas eles são também aquele olhar que vai dar todo esse contorno para a criança, informação. Até seus 12 anos, ela está na primeira grande formação da vida dela, a respeito de quem ela é e tudo mais. E os grandes mestres dessa caminhada somos nós, os pais e as mães. Por isso, quando a gente se iguala e a criança percebe essa relação igualitária, é muito comum que a gente comece a perceber as coisas desandando, as coisas se perdendo. Essa criança está dizendo, para onde está a direção? Cadê a minha direção? Então o vídeo de hoje é para que a gente lembre que essa autoridade positiva, que aplica consequência, que oferece escolhas, que orienta principalmente qual é o próximo passo, ao invés de, como um amigão, a gente falaria, e aí, você quer tomar banho? Não, não quero. E aí a gente começa um embate enorme. Esse adulto, esse pai, essa mãe, ele simplesmente diz, vamos, agora é hora de tomar banho. E esse é um grande norte, um grande contorno para qualquer criança, que nesta fase de formação precisa disso, claramente precisa disso. Então perceba-se nessa história de estar próximo, às vezes com muita culpa, às vezes devendo bastante, o quanto que a gente não se enrola de uma maneira a entidade mãe e a entidade pai desaparecerem. Isso é realmente algo prejudicial para as crianças e para nós, porque a nossa relação começa a ficar de igual para igual. E um de igual para igual com alguém que ainda não tá formado é um de igual para igual de grandes embates. E aí você vai recorrer, ao invés da autoridade, ao autoritarismo para conseguir colocar na linha de novo. Mas a mensagem confusa na falta de hierarquia, a mensagem confusa na falta de, em qualquer posição, ainda existe a mãe e o pai, essa mensagem confusa é um grande disparador de confusão, de embates, de brigas,
de não cumprimento de seus deveres, de se encher de direitos e assim por diante. Nosso desafio é sim sermos pais e mães próximos, sermos pais e mães muito amigos dos nossos filhos, mas sempre sendo pais e mães. Esse é um vídeo de uma reflexão mais ampla, mas que traz essa percepção que é muito sutil de como é que eu me posiciono nessa vida perante meu filho, perante a minha filha. A hora que ele se percebe tendo pai e mãe, ele se acalma, ele se tranquiliza e ele pode sim seguir as orientações que vêm pela frente. E esse caminho se torna um caminho mais tranquilo, porque todo mundo tem claro qual é o seu papel e qual é o seu lugar. E apesar dessa grande proximidade que pode existir, eu sou muito próximo ao meu pai ou à minha mãe. E eu posso ter muitos amigos no mundo, mas o meu pai e minha mãe, eles têm um papel diferenciado na vida. A dica que eu queria dar hoje para vocês é para se observarem, perceber como é que está é dentro do nosso coração, como é que está esse encontro, como é que está essa nossa disponibilidade, como é que a gente chega perto dos nossos filhos para dizer a hora do banho, de que lugar que a gente fala isso. Talvez seja um lugar de apelo, de pedir para que ele faça isso, ao invés de um lugar de orientação para dizer que é isso que vai acontecer agora. Talvez seja de um lugar de muito desconforto, talvez seja um lugar de festa total, mas um lugar onde muitas vezes a mãe e o pai ficam do mesmo tamanho da criança. Essa hierarquia, ela é muito diferente da hierarquia do autoritarismo, da ordem que oprime, mas ela é uma hierarquia positiva, no sentido de que os adultos são os adultos, as crianças são as crianças, os pais são pais, as mães são mães e as crianças são filhos. E é bom que seja assim, para que a gente possa, mais para frente, depois desse ser formado, depois desse ser sabendo quem é, poder sim chegar numa relação recíproca, numa relação onde essa hierarquia começa a deixar de existir ou começa a ficar bem pequenininha, para que a gente possa, sim, se relacionar como dois seres humanos. Mas a gente só chega nesse lugar cumprindo a nossa parte como pais e mães. Não tem como chegar nesse lugar sem fazer esse caminho. A tentativa de chegar nesse lugar sem ter feito essa caminhada, ela normalmente é muito difícil, porque diferente do que há na reciprocidade, que é respeito, nessa relação igual, o que há na verdade é muito desrespeito. Eu não respeito o que você fala, porque a gente é igual. E na reciprocidade a gente se respeita tanto que a gente se percebe como iguais. É bastante sutil, mas é muito diferente. O vídeo de hoje foi esse. Retome seu lugar, seja a mãe e o pai do seu filho. Eu estou fazendo isso lá em casa também e a vida vai ficar mais fácil. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.